Tá na luta, corre, do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, e sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro, trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Olá, minha gente. Estamos de volta com Sindicatos em Movimento. Hoje vamos bater um papo sobre a nossa conjuntura política e econômica. Os trabalhadores e trabalhadoras vêm sofrendo, né, ao longo dos anos, vários ataques por parte dos governos. Mas nesse período, né, esse pequeno período de governo Michel Temer, esses ataques vêm sendo acirrados. Então nós vamos tratar um pouco disso aqui hoje, focando na PEC 241, como foi prometido no programa anterior, né? Hoje a gente não tem um convidado, a gente tem uma pessoa de casa, né? O Edil está retornando hoje. Bem, Edil. Oi, cara, tudo bem? Tudo jóia. Bem-vindo. Depois de um tempo afastado, aí você dando conta do recado aí, já vou entregar o bastão. Não é verdade? Ok, isso, todo mundo sentiu sua falta. Então, Edil foi candidato a vereador, né? Então se licenciou por um período, né, para poder estar fazendo a campanha. Fui candidato a vereador pelo PSOL, a gente teve um período aí de 45 dias de campanha e pela legislação a gente teve que se afastar aí com 3 meses do programa. A gente fez isso para cumprir a regra do jogo, mas quero também agradecer aí o apoio que tive aí dos companheiros, dos trabalhadores. Nós tivemos 877 votos. Nós ganhamos, mas não conquistamos a cadeira. Eu sempre falo isso, porque às vezes o trabalhador fala assim: "Ô, mas você não foi eleito". Não, querido, o que importava era assim, a gente participou do processo, a gente apresentou nossas propostas, nós tivemos 877 votos que foram votos conquistados, votos sinceros, não foram votos que a gente não tem em momento nenhum. A minha consciência dos companheiros estavam com a gente, consciência pesada, que fizemos algum esquema para ter voto, né? Foram votos que realmente acreditaram na proposta que a gente estava apresentando. 887 votos, então são 887 votos que nos dá representatividade para estarmos aí na luta do dia a dia, daquilo que nunca nós nos afastamos, Kelly, que é a luta do sindical, é a luta por uma sociedade mais justa, igualitária, onde que nós vamos continuar exercendo nosso papel de Edil. Porque muita gente não sabe que Edil significa vereador, então eu estava... É verdade. Né? Então eu vou continuar cumprindo o papel de Edil na rua, não dentro da Câmara, e vamos estar junto aí. É interessante, viu? Não sabia, não. Foram votos onde você conquistou corações e mentes, né? Que a gente trabalha nesse sentido, né, Edil? De convicção mesmo, né? De votos ideológicos. Tivemos uma campanha limpa, uma campanha onde que nós não prometemos, nós nos comprometemos, é diferente? Exatamente. Diferente de você prometer uma campanha, você se comprometer a ser um representante e ao mesmo tempo ser um canal na Câmara, seria um canal dos trabalhadores da sociedade geral. Mas podem ter certeza que eu vou continuar nessa luta, não vamos esmorecer, não é a eleição, era só é só um canal, né, um espaço que a gente ocupa, mas a gente vai conquistar a mudança de fato na cidade, na luta do dia a dia dos trabalhadores, sabe? Porque nós dependemos da Câmara? Não, nós dependemos dos trabalhadores tomarem consciência do seu papel na sociedade e transformarmos as instituições, nem as instituições que transformar as pessoas, né? É verdade. E uma coisa interessante que eu gosto de refrisar aqui, eu sou do PSOL e a gente fui candidato a vereador pelo PSOL, e é importante lembrar, o PSOL sofreu muito ataque nessa eleição. Verdade.
sabe? A gente sofreu muito ataque nessa eleição e nós vamos promover alguns debates durante esses anos aí, que a gente vai chamar pelo movimento sindical, pelo movimento social, para a gente desmistificar algumas coisas que foram colocadas na eleição. Não é o canal hoje, mas a gente vai trazer esse debate depois, porque é muito legal trazer pessoas para conversar sobre algumas coisas que a sociedade às vezes fugir do senso comum, né, Edil? Que às vezes a gente escuta, sai reproduzindo sem pesquisar a fundo, sem questionar o que de fato, né, se não procede. O pessoal realmente sofreu muita coisa nessa linha, né? De as pessoas saírem reproduzindo histórias de WhatsApp, de Facebook, que muitas vezes, na maioria das vezes, eu acho que em todas as vezes, não vi nenhuma que não fosse, não são verdadeiras, né? São verdadeiras ou pelo menos não estão expostas da maneira como deveriam, com todas as discussões, né? E a gente se propõe, Kelly, no movimento social, trazer esse debate à tona. Porque, na realidade, às vezes a gente vê, aproveita-se muito o momento eleitoral para fazer certo tipo de debate. Vamos lá, sobre aborto, sobre homossexualismo, sobre movimento LGBT, prostituição, sobre drogas, né? A gente tem que elucidar essas questões. A sociedade está sendo cada dia bombardeada por um monte de informações que não vai na raiz do problema. Então, quando a gente começar a fazer esse debate, trazer uma pessoa que está envolvida nesse processo, que saiba, que possa trazer informações concretas. A gente vai se comprometer aí, tanto aqui no programa quanto no processo das ruas, né? Essa semana eu já tive saudade de pegar minha caixinha de som com o Alberto Brown. Que durante a campanha a gente não pôde fazer isso, pelo menos quando o atual e ex-prefeito, né, acabou lá com a integração, você estava lá, né? Mas aí, em primeira mão. E a gente está aí na luta. Então você mesmo colocou na introdução do programa que a gente vai discutir um pouquinho sobre a PEC 241, não é verdade? É isso que eu estou falando. Eleito ou não, é a nossa tarefa como agente do movimento social, como militante de um processo que a gente acredita que tem que transformar algumas ações, é trazer para vocês esse debate. A PEC 241, ela já está sendo apelidada de diversas coisas. PEC da maldade, PEC da morte, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, a PEC é uma proposta de emenda constitucional, né? Você mexer na Constituição, que é a carta máxima aí da nossa sociedade em relação a direitos e deveres, né? E assim, além de todos as atrocidades que na minha visão a PEC propõe, né? A maior dela é o tempo, né? Ela propõe um congelamento de gastos em saúde, educação e infraestrutura de 20 anos, né? A gente estava conversando, trocando uma bolinha antes do programa começar, e o Edil falou, ele congela uma geração, e é verdade, né, Edil? É verdade. Kelly, tem duas situações. Primeiro, nós temos que sempre lembrar as pessoas, ela parte de um governo ilegítimo. Exatamente. Né? Vocês no programa, vocês não podem colocar esse processo. Não, nós somos um programa que é vinculado pelos sindicatos, nós temos que deixar claro, né, que a PEC hoje, a proposta constitucional, ela vem de um governo ilegítimo. O governo Michel Temer é um governo que teve a ascensão ao poder, não através da eleição, através de um golpe político, civil, só não foi militar. Sim. Né? Que fez com que, midiático também, que é importante lembrar isso, que fez com que o Michel chegue. Então, um cara que chega para ter mais 2 anos de governo e propõe uma mudança de 20 anos, isso já é um negócio. Já é de se estranhar. E uma série de mudanças, né, que vão de encontro com várias questões da nossa sociedade, né, os direitos dos trabalhadores, a questão da educação, na reforma do ensino médio. Então, ele vem com propostas estruturais, né, que vão mexer com toda a sociedade nesse período de 2 anos. A gente tem que deveria ser, trazer né? a memória da população. É o seguinte, a proposta neoliberal, ela teve
pujança no Brasil, quando do Collor de Mello assumiu, depois quando o Itamar fez aqueles 2 anos, o final do governo do Collor, e preparando o terreno para o Fernando Henrique, onde se implementou uma proposta neoliberal no país. Sim. E você, trabalhador, tem que ficar ciente. Congelamento de salário, sim, congelamento os trabalhadores da iniciativa o serviço público ficaram sem reajuste durante esse período todo, não teve investimento de educação, não teve investimento de saúde, mascarava-se algumas coisas, corrupção também, muita corrupção envolvida no Só não se tratava do assunto, só não se tratava porque era tudo jogado, tinha um chamado engavetador, né, que era o procurador da República. Então a gente tem que reportar a população a isso, porque às vezes a gente fica só em cima do fato inicial. A proposta de Michel Temer é uma proposta piorada do que a gente já tínhamos. É um neoliberalismo clássico, aquele onde que pensa no capital, no investimento somente no capital, as pessoas que terem lucro e tirar dinheiro. É o capitalismo, acho que mais sorrateiro, né? É um atraso, é um retrocesso gigante. Até economistas da Inglaterra, estão assustados com isso. Exatamente. Porque quase, assim, analisando o processo, ele não é bom nem para o capitalismo brasileiro em si, né? Porque quando você retira dessa forma direitos, né, e ataca o salário mínimo, como a gente vai tratar aqui, congela o salário mínimo, você diminui o poder de compra, você não movimenta o mercado econômico. Então tem todo um contexto que até os próprios capitalistas estão criticando. É quase que a gente voltar a um colonialismo, quase a gente voltar a ser colônia. Vamos chamar um intervalo, Edil, e daqui a pouco a gente volta, tá? Trabalhador brasileiro. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro-Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19, Centro. Telefone 2521-1212 e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91, Centro. Telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. Trabalhador brasileiro. Então, voltamos. Hoje estamos com um companheiro Edil, que está retornando aí do processo de campanha eleitoral, né? A gente está falando sobre a atual conjuntura brasileira, focando na PEC 241. Essa PEC, né, que o governo Michel Temer propõe, congela gastos em saúde, educação, infraestrutura por 20 anos, né? A gente preparou para vocês um vídeo que, apesar de pequenininho, é bem didático, para vocês acompanharem mais ou menos qual é a intenção do governo com essa proposta. A gente vai ver o vídeo agora. Você sabe o que é a PEC 241? A PEC é uma proposta de emenda à Constituição Federal apresentada pelo governo para congelar por 20 anos os investimentos federais em saúde, educação, saneamento, segurança pública e outros direitos sociais. Isso significa que até 2036 o Brasil não vai poder aumentar os recursos federais que hoje aplica para garantir esses direitos ao povo brasileiro, mesmo que a sua população aumente, que surjam novas necessidades ou novas soluções, mesmo que a arrecadação aumente. Sabemos que o atual investimento nessas áreas já é insuficiente para garantir aos brasileiros esses direitos de forma integral e universal. A razão dada pelo governo federal é que o investimento na saúde e na educação do povo e em outros serviços sociais como saneamento e segurança tem dificultado o pagamento da dívida interna do país, prejudicando a economia nacional. No entanto, se olharmos como os recursos dos impostos pagos por nós brasileiros são aplicados, vamos ver que apenas 4% do total desses impostos são destinados ao Sistema Único de Saúde.
Na educação, o governo investe apenas 3,3% dos recursos públicos e na assistência social, 2,7%, incluindo aí o Bolsa Família. Para pagar a dívida pública, são destinados anualmente cerca de 48% do valor dos impostos, quase R$1,5 trilhão de reais. Uma dívida que tem uma das taxas de juros mais altas do mundo. Toda vez que o nosso Banco Central aumenta as taxas de juros, aumenta o nosso custo de vida e aumenta também o valor da dívida interna. Só em 2016, vamos pagar 720 bilhões de reais em juros, mais de 6 vezes o valor hoje aplicado pelo governo federal no Sistema Único de Saúde. Então, por que não baixar as taxas de juros e procurar dinheiro novo no combate à sonegação fiscal, que já alcança a cifra de 500 bilhões ao ano? Ou na revisão das baixíssimas taxas de impostos às grandes fortunas e aos resultados das aplicações financeiras? Por que não rever as isenções fiscais? Existem outras formas de conseguirmos aumentar nossas receitas. Não será diminuindo o valor dos recursos da saúde, da educação, do saneamento e da segurança que vamos conseguir pagar a dívida. Nem mesmo os juros da dívida. Tratar investimento em saúde, educação, saneamento e segurança como gasto e dizer que ele prejudica a economia do país é enganar o povo brasileiro. Um país se faz pelas mãos de seu povo. Não há nação civilizada, não há desenvolvimento sem educação e saúde, sem justiça social, solidariedade e criação de iguais oportunidades para todos. Educação, saúde, segurança, saneamento são direitos sociais, pagos com os nossos impostos. Nossos direitos tão duramente conquistados e que ainda estão aquém do que se espera de uma sociedade democrática serão congelados por 20 anos. Mas os impostos continuarão os mesmos. Chega de injustiça social. É hora de dizer não à PEC 241. Vamos cobrar de nossos representantes no Congresso Nacional o seu compromisso com o povo brasileiro, com a nação e com a Constituição que juraram cumprir. Vamos exigir que votem não. Acabamos de assistir o vídeo, agora vamos comentar um pouquinho, né, Edil? O governo, né, diz que o intuito é a economia voltar a crescer, né? Como? Ele tenta poupar valores, retirando direitos, né, dos trabalhadores desse país, né? Então, a que custa ele vai poupar esses recursos? Mas, Kelly, e aonde esse recurso vai ser utilizado, né? A grande problemática que eu vejo na PEC 241, duas questões. Primeiro, eu sempre gosto de lembrar, o governo é um governo tampão, ilegítimo, que vem aí para propor uma ação por 20 anos. Obviamente ele está achando que vai fazer um sucessor, deve ser isso, né? Mas ou não, ou quer emendar tudo de uma vez para fazer um serviço sujo, né? A PEC 241 ela propõe que um congelamento, né, dos gastos públicos é uma ilusão. Propõe um congelamento dos gastos públicos. Falando de economia, falando assim, obviamente se eu ganho R$1.000, eu não posso gastar mais do que R$1.000, certo? Mas você tem que ver no país que existe uma desestruturação econômica do país há décadas, não é? Que isso vem acontecendo. Então, os governos que passaram tiveram que ir adequando a economia em defesa de uma educação melhor, de uma saúde melhor, né? de uma assistência melhor a quem não tinha, por exemplo, os trabalhadores que não tinham casa, não tinham renda. Então, o governo tirou de alguns setores e investiu nessa área. Obviamente, alguns setores gastaram mais do que arrecadaram. Mas se a gente pensar que o conjunto todo da arrecadação dos impostos é único, então é meio complicado você discutir isso. Uma coisa, só para fechar aqui, uma das coisas que eu vejo é o seguinte: se a PEC 241 ela quer diminuir gastos, tirando direitos,
por que não usa a Constituição Federal, não precisa nem mexer na Constituição Federal, para taxar as grandes fortunas? Exatamente. Né? As grandes fortunas seriam 1 trilhão, se eu não me engano, de reais que teria de dinheiro nos cofres públicos, que não precisaria mexer em nada na parte de educação, na parte de saúde, na parte de aposentadoria. São as grandes fortunas. O grande dono do capital do Brasil são os banqueiros, né? São os grandes proprietários de empresas que têm dinheiro pra caramba e pagam o mesmo imposto que eu e Kelly. Kelly professor, eu sou capaz de a gente pagar mais imposto, né? Então a gente paga mais. Então você está achando a grande coisa. Não, vamos mexer. Com isso, congela investimento em educação, investimento em saúde, investimento em infraestrutura, investimento em assistência. Nós temos que lembrar que nós ainda temos no Brasil 32 milhões de pessoas vivendo na linha da pobreza. O que é viver na linha da pobreza? É que a renda per capita é R$150. Então, uma família viver com 150 reais. É uma dívida da sociedade, esse capitalismo selvagem que pensa só, esses banqueiros que estão com muito dinheiro, tem que investir para levantar tirar esse pessoal da linha da pobreza. Então, essa PEC faz o quê? Joga esse pessoal para dentro do buraco, pega a educação, nivela por baixo, né? Professores vão ficar sem reajuste, sem incentivo, e aí o cara vai ter que ter, como vocês têm que trabalhar 1, 2, 3 escolas. Como é que você vai preparar aula? Como é que você vai se estruturar? Como que você vai se preparar? Então tudo isso vai fazer bico por fora. Tem professor que trabalha como professor, mas vende Avon, lança esse monte de coisa que vai vender para melhorar a renda da família. Então, em vez de você investir que o profissional possa se qualificar, ser melhor remunerado, para dar uma educação de qualidade, que não tem saída no país se não tiver educação de qualidade. Né? E uma educação libertadora, né, também, que a gente tem que pensar nisso também, que tem ainda o tal por trás disso aí, depois no próximo bloco a gente vai conversar, por trás da PEC 241, nós estamos agora só batendo, PEC 241 que vai tirar direito de educação, mas é a Previdência Social, os direitos dos trabalhadores, a PEC da educação, que estão querendo... Novo ensino médio, isso tudo a gente tem que debater, então é muito tempo para a gente conversar sobre isso. Não é verdade? É assim... temeroso, como eu disse no outro programa, né? A gente vai chamar um pequeno intervalo e volta já. Trabalhador brasileiro, O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro-Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19 Centro, telefone 2521-1212, e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91 Centro, telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. trabalhador brasileiro. Voltamos, nosso bate-papo aqui com o Edil. Então, Edil, dentro do que você falou, o Michel Temer, ele propõe, né, resguardar uma casta de pessoas, uma pequena casta de pessoas, em detrimento a todo o povo brasileiro, é isso? É verdade. Você colocou com muita propriedade. Existe hoje os donos do capital, né? Pequeno número de pessoas que detêm grande parte do capital do Brasil. E é como eu coloquei, que se a gente estivesse taxando as grandes fortunas, com certeza nós teríamos muito dinheiro, muito mais arrecadação, né? Para investir na educação, saúde, transporte, meio ambiente, em qualidade de vida, né, para a população. Isso não acontece porque a PEC 241 que o Michel Temer propõe, ele vai justamente em cima daquele que necessita de apoio, que são os trabalhadores, as donas de casa, os estudantes, né? Você que ainda não conseguiu sua casa, você que vive, tem gente que vive na linha da pobreza, que tinha uma expectativa de ser ajudado para chegar, as políticas de cota, são as universidades públicas que não terão investimento. Então você, trabalhador, fica ligado. Eu sempre falo assim, chamo a atenção do trabalhador por isso, porque às vezes ouve e não presta atenção. Se seu filho vai para a faculdade hoje, tem o FIES.
tem as cotas, né, a universidade pública, tem o Cefet, os outros institutos que foram criados para que seu filho tenha condições de progredir nessa área da educação. O que aconteceu? Com essa proposta do Michel Temer, as universidades públicas terão seus orçamentos congelados, o FIES já foi cortado, parte da verba vai para o FIES, o investimento em qualificação do profissional ficou em segundo plano. Então são coisas que a gente não está se ligando e estão acontecendo. Junto com a PEC 241, o Michel Temer propõe, paralelamente, a reforma da Previdência. Exato. E aí o trabalhador, então, nós temos a PEC 241 cortando educação, cortando saúde, cortando isso aqui. Vem a reforma da Previdência que propõe que você, trabalhador, que começa a trabalhar no Brasil, ele começa com 16, 17 anos, você só se aposente com 65 anos. Hoje a regra é assim, você tem 30 anos de contribuição, 53 anos homem, você já pode, 35 homem, você já pode se aposentar. Mulher, 30 anos de contribuição, 48 anos de idade. Né? Qual é a proposta do Michel Temer? Todo mundo vai se aposentar com 65 anos, você terá que ter no mínimo 25 anos de contribuição, para vocês ficarem atentos, por exemplo, na região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, a expectativa de vida é em torno de 72 e 74 anos. Do Sudeste para cima, Norte, a expectativa de vida é de 65 a 68 anos. Se a proposta de reforma da Previdência... Então, o cara vai morrer trabalhando. Para você ter essa noção. Outra questão é a reforma trabalhista, né, que propõe que até o absurdo do negociado valer sobre o legislado. Exatamente. Então, o negociado valer sobre o legislado. O que é isso? Se tem um sindicato que não tem compromisso com os trabalhadores, e se ele negociar que a sua jornada de trabalho vai ser 12 horas, você vai cumprir as 12 horas de trabalho. Se ele negociar que vai reduzir o seu salário e aumentar a jornada de trabalho, ele vai ser garantido. Isso não existe. Tem uma legislação específica para isso, que é a CLT, que propõe essas questões. Então, a gente tem que se levantar. Eu acho que é hora do trabalhador tomar consciência, a população se levantar. Graças a Deus, nós já estamos vendo isso acontecer no Brasil. Tivemos agora, na segunda-feira, uma grande manifestação no Rio de Janeiro. Mais uma vez, a polícia truculenta do seu Dornelles e seu Pezão partiu para cima dos trabalhadores, né? Mas não teve grandes problemas, mas já está se levantando. Nós estamos convocando também aqui na Friburgo uma reunião com o movimento social para a gente começar a construir uma reação não só contra a PEC 241, uma reação contra tudo isso que está acontecendo, na educação, na saúde, no transporte, e ao mesmo tempo alertar aos políticos, né, que estão aí, que a população não vai ficar quieta, cara. Está difícil. Nós temos hoje, se você ver, eu falei, a gente teve agora 600 demissões dos terceirizados do Estado. Aqui na região, pegando de Cachoeira de Macacu até Campos, 600 demissões de terceirizados. Maioria da educação, da educação. E as escolas do Estado já estão super precarizadas, a gente já tratou aqui, já falou, faz sempre a denúncia, né? Sem limpeza, sem trabalhador para dar conta da alimentação dentro das escolas, da segurança dos alunos. Então a gente já vem sofrendo isso aqui em Nova Friburgo e no estado do Rio de Janeiro como um todo. E aí, para piorar, você traz essa notícia de que mais demissões aconteceram. Porque eles estão sendo demitidos e não estão recebendo. Isso é mais grave ainda, né? Então isso você vê, então está na hora da gente se levantar, porque, né, esse governo ele propõe que ele volta ao capitalismo que a gente chama de capitalismo selvagem. É aquele capitalismo que é exploração por exploração. Se tiver que passar por cima, o ser humano não tem nenhum valor, entendeu? É só o lucro das grandes fortunas, dos grandes empresários, criar condição para que a pessoa que tenha, ganhe mais. E quem não tem, não vai chegar nunca a lugar nenhum. Verdade. Então essa é a questão que a gente tem que estar atento, e nós do movimento sindical em Friburgo não estamos parados. Por mais que pareça, nós não estamos parados, nós vamos começar essa mobilização. O movimento sindical do Brasil e o movimento social do Brasil já está se levantando, porque acreditamos que a cidade de Nova Friburgo tem uma pecha falando que nossa cidade é uma cidade conservadora, né? Eu acho que faz o seguinte: nós trabalhadores não somos conservadores, nós estamos sendo talvez iludidos, alguns trabalhadores iludidos pela mídia, pela grande mídia, que as coisas estão bem. Não estão bem. Nós precisamos mudar e partir para uma luta que é nossa.
Você estava falando da educação, da questão das universidades, né? Eu trouxe aqui uma declaração do Roberto Ler, que é reitor da UFRJ. Ele diz o seguinte, estamos vivendo um cenário catastrófico para a educação brasileira, caso a PEC seja aprovada. Com o congelamento, haverá uma redução de gastos sociais da ordem de 8% do PIB nos próximos 10 anos, que inviabiliza a possibilidade de manutenção de um sistema público de educação e saúde. Então, para a gente começar a pensar, né, Edil, a gente vai deixar, né, que educação e saúde passem para o setor privado, deixem de ser público, né? A gente já paga imposto para ter esse serviço, já tem um serviço que não é de boa qualidade. Eu vi uma reportagem ontem, na televisão, estava em casa assistindo um desses jornais, aí estava lá, uma cidade está em crise, um plano de saúde desse aí, não vou fazer propaganda plano de saúde, ele está indo à bancarrota. Aí o governo ia estar aumentando o número de atendimento no SUS, porque os planos de saúde não estão suportando. O governo, em vez de propor a melhoria do plano do Sistema Único de Saúde para atender a todos, está propondo que se fragmente esse grande plano de saúde em planos populares. Então, na realidade, se transferindo para a população, que é uma responsabilidade da má administração do plano, e ao mesmo tempo, em vez de melhorar o SUS, não, você mais uma vez vai pagar. E transferindo a responsabilidade do Estado também para a população, para a população pagar duas vezes. Já paga o imposto, vai ter que pagar a saúde para a empresa privada. É complicado. Assim, o nosso tempo está acabando e assim, acho que a gente não pode deixar de falar, Edil, da questão do salário mínimo, né? O congelamento do salário mínimo. Na lógica do Temer, né? Do Michel Temer, o outro Temer não gosta que a gente fale só Temer, porque né, ele se sente ofendido, lógico. Tem de falar Michel Temer. Na proposta dele, se ela tivesse sido implementada 10 anos atrás, né, o salário mínimo hoje seria de R$550. Né? Então você vê o atraso. E a proposta, ela congela também o salário mínimo. Né? Antes, a gente tinha lógica, tanto na questão da educação, saúde, né, infraestrutura e assistência social, que esses serviços, né, o investimento nesses serviços estavam ligados à receita. Então, se a receita fosse maior seria o investimento. Agora, a proposta é que se vincule à inflação, né, do ano anterior, inclusive. Então, ou você vai ter perda de investimento, que provavelmente é isso que vai acontecer. Ou congelamento, ou um crescimento mínimo, né, ínfimo, investimento nesses setores. Existe no Brasil uma questão muito esquisita, vamos usar o termo assim. Por exemplo, é inadmissível num país que o salário mínimo é R$880, um juiz ganhar R$46 mil. E ainda querem reduzir o salário mínimo. Um juiz ganha R$46 mil, um deputado ganha 27 mil, ou tem outras carreiras assim. É inadmissível. O juiz, nos países, até os países desenvolvidos, capitalistas, geralmente é mais ou menos assim, 10 vezes o salário mínimo. Sabe? 10 vezes o salário mínimo, o maior salário, às vezes é 10 vezes o salário mínimo, mas o salário mínimo em outros países capitalistas, desenvolvidos, são maiores. Nos Estados Unidos é quase R$3 mil o salário mínimo. Então, o que acontece? Esse disparate é justamente para quê? Para continuar o serviço de castas, criando castas de pobre sem vergonha lá, currais eleitorais, e as pessoas dependendo dos favores, e nós não temos um trabalhador que tenha ser dignificado na sua ação trabalho. Visto meramente como mão de obra, né? Você é descontextualizado, você é desqualificado da sua condição humana, você vira só mão de obra. Os companheiros viram na porta de fábrica e falaram assim: para a empresa você é um número. Para a empresa você é o 1.100 e o seu colega é o 1.101.
Se o 1.100 não está dando produção, vamos trocar pelo 1.101. Se o 1.101 não deu produção, vamos trocar para o 1.102. Não importa se é o Edil, que tem filho, que tem família, que tem sentimento, que necessita, não. Qual o problema que ele está tendo, que a produção dele diminuiu? Não tem essa compreensão. Diminuiu a produção, troca o número, bota outro número. É descartado, né? Descartado. Ficar doente. É isso que esses caras propõem com o PEC 241, com a PEC da educação, com a questão da redução do salário mínimo, justamente regredir o país há mais de 20 anos, né, quando a gente pensava em ter um país que progredisse na questão social. Questão social, exatamente. Então, porque são perspectivas, né? Obviamente, quando você vai fazer uma análise econômica, você não pode descartar a questão social, né? E foi completamente descartada. É isso que está acontecendo. Só estão vendo e fazendo uma análise puramente financeira e econômica. E a questão social está indo por água abaixo. E para onde que vai esse dinheiro? Esse dinheiro para pagamento de dívida, né? Da dívida pública. E se nós não falamos isso é porque 50% do nosso PIB ele é para pagamento dos juros da dívida, né? Essa dívida que deveria ser auditada, ter uma auditoria na dívida para saber de quem de fato é essa dívida, se é do governo, se é nossa mesmo. Muito dessa dívida já foi paga, na Bolívia foi feito isso, muito dessa dívida foi paga e ao mesmo tempo o seguinte, discutir, quem fez a dívida foi o grande capital, o capital que paga a dívida, não é eu que veio você. A crise do setor financeiro, é o setor público, que paga. Então vamos fazer uma auditoria. Então 50% do PIB ele é cortado para tudo que a gente arrecada, o PIB é tudo que é arrecada no Brasil, 50% é para pagar o juros. Os outros 50% que entra nesse bolo aí de saúde, educação e investimento. E se a gente não fizer auditoria na dívida nesse país, nós não vamos sair nunca desse buraco. O lamentável é que o governo Dilma, infelizmente, né, não se propôs a auditar a dívida, e esse que está aí que não vai se propor mesmo. Esse nem pensar. Só a mobilização, organizações de trabalhadores, rumo a uma greve geral, uma mobilização nacional, eleições gerais nesse país também, que a gente pode começar a passar um pouquinho a limpo, não digo que é 100% não, um pouquinho a limpo. É isso aí. Então, nosso programa chegou ao fim. Eu quero deixar um recado também, ressaltando o que você falou em relação à PM, né? Foi lamentável, mais uma vez, a Polícia Militar podia ter se mostrado a serviço de quem estava, né? Que seria da população, e não o fez o contrário, né? Servindo como braço repressor do Estado numa manifestação pacífica, né, e justíssima, manifestação justíssima. Então, lamentar esse fato, esse ocorrido aí com as pessoas que estavam lá brigando por direitos que são de todos nós, né, da sociedade como um todo. A gente, com essa temática de hoje, a gente pôde observar que o bem-estar social não cabe no governo Michel Temer. Então, é aquilo que você falou, Edil, lutar para derrubar esse governo opressor, né, ilegítimo, e trabalhar para construir uma nova alternativa que represente aí os trabalhadores e trabalhadoras desse país. Espero que a gente tenha sido útil. Um abraço a todos, até o próximo programa. Está na luta, corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, e sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar.